Tem alguém feliz além de mim aqui nessa noite, gente? Deus seja glorificado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado a este lugar. Deus seja engrandecido sempre. Que nesta noite seja mais uma noite de louvor ao Senhor. João capítulo de número 9, por favor. João capítulo de número 9, por gentileza, para nossa breve meditação. Glórias a Deus. Oh, glória. Gente, tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Levanta a sua mão assim. Tem uma, duas pessoas. Tem duas aqui. O senhor lá atrás está meio escuro aqui. Tem mais alguém? Pronto, Deus abençoe a todos vocês que nos visitam nessa noite. Se sintam à vontade para junto com a gente adorar e glorificar ao nosso Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa do nosso Pai, certo? Então todos que estão aqui nos visitando nessa noite, que não seja só visitante, nem simpatizante, mas aceite esse Cristo poderoso e se gostar, fique com a gente em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Quem achou João capítulo 9... versículo 1, por favor, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler que diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu em terra, e tendo feito um lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo-lhe: levanta-te e vai ao tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Incline a cabeça aí onde você está, por favor. Interceda comigo. Senhor Deus e amado Pai, esse é o momento da sua palavra, Senhor. Os nossos corações já foram preparados por intermédio do louvor. E esse é o exato momento que deixamos o nosso coração disponível para que o Senhor continue a acessar por meio da sua palavra enquanto estiver sendo ministrada. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade como tem nesta casa de oração. O Senhor é que mais sabe a necessidade dos teus filhos e a nossa necessidade. Se lhe apraz nessa noite atender a nossas necessidades, continuaremos gratos a ti. Recebe o perfeito louvor que sairá ainda nesta noite aos lábios dos verdadeiros adoradores. Continua a falar conosco, Pai. É o que eu te peço, crendo que o Senhor já está nesta casa de oração. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Queridos de Deus, boa é esta palavra e a mesma ela é digna de toda aceitação. Esse texto é sim um texto bastante conhecido de toda a igreja. A epígrafe do texto diz: a cura do cego de nascença. Eu li, fiz questão de reler em casa ao meditar nesse texto. E eu senti que o Espírito Santo de Deus me direcionava a esta palavra, a ponto de enquanto eu ministrava ou estudava sobre esse texto, eu comecei a chorar diante do Espírito Santo.
O Senhor trouxe uma iluminação muito poderosa ao meu coração para falar ao seu coração aqui. O capítulo 8, Jesus ele tem um encontro com a mulher adúltera. Aliás, trouxeram a Jesus aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Quando os homens que trouxeram até Jesus esta mulher, eles queriam de fato pegar Jesus em alguma falha. Jesus, sabedor daquilo, ele usa a própria palavra para que todos os acusadores, por um caminho que veio, pudessem retornar novamente. Ao olhar para aquela mulher, Jesus perguntou a ela: e você conhece? Aonde estão os seus acusadores? Pois todos eles haviam saído, desde o mais velho até o mais novo. O Senhor disse a ela: se eles não te acusam, eu também não te acuso. Só vá e não peques mais. Após esse episódio, a gente vai perceber que Jesus tem uma mensagem poderosa. A sua mensagem, que ele deixa claro a todos quanto ouve, ele diz que ele é a luz do mundo. E aquele que anda com ele não tropeça em pedra. A gente vai perceber isso também no capítulo 9. Após Jesus ministrar que ele é a luz, se junta um grupo de fariseus. Esse grupo de fariseus se junta diante de Jesus, mais uma vez a fim de pegar ele em alguma falha. Jesus, diante desse grupo de fariseus, ele tem uma conversa, e essa conversa é muito acirrada. Ele explica para os fariseus que se os fariseus e os judeus fossem realmente reconhecidos como filho de Deus, o haveria de amar e não prejudicá-lo. O Senhor Jesus deixa muito claro para eles que eles eram lá filhos de Satanás, porque não cogitavam na verdade, antes andavam na mentira. E a Bíblia diz que o Cristo tem essa verbalização um pouco pesada, mas esclarecedora para eles, porque eles não andavam no caminho do Senhor e todavia queria fazer com que os filhos de Deus viessem a tropeçar. Eles ficaram tão irritados com Jesus que pegaram em pedra. E diz a Bíblia que foi necessário Jesus se ocultar, pastor. O embate aqui estava muito grande e Jesus se oculta desse embate. O capítulo 9 inicia dizendo: e caminhava Jesus. O que dá a perceber é que diante de tanta afronta, diante de tantas palavras para tentar pegar um mestre em alguma coisa, o capítulo 9 aquece o meu coração, porque diante de tudo isso a Bíblia diz: e Jesus caminhava. Porque diante de toda a perseguição, o texto nos sugere que Jesus não deixou de caminhar. O levante veio dos fariseus, toda a proposta posta por eles para tentar pegar Jesus em alguma falha não conseguiu. E João no capítulo 9 diz: e caminhava Jesus. Parafrasear aqui o que eu estou te dizendo é que nada tem o poder de fazer parar, de caminhar aquele que não olha para a afronta do homem, mas olha para o Deus Todo-Poderoso. Jesus nos ensina aqui que grandes serão os levantes, e que todas as vezes os filhos de Deus serão colocados à prova, não para mostrar verdadeiramente se são ou não são filhos de Deus, mas para tentar ser pego em alguma falha. Todavia, aquele que agrada ao Deus Todo-Poderoso, mesmo os homens planejando, mesmo os homens tentando ver se vai pegar a gente em alguma falha, ainda que essa falha venha acontecer, o nosso Deus fica de pé para nos alertar. Ao ler esse texto, Jesus continua caminhando, e diz a Bíblia que nesta caminhada, ao caminho de Jesus, tem um homem. Esse homem, juntamente com a igreja, ele tem uma deficiência, você conhece. A sua deficiência é visual, ele é cego de nascença. Jesus caminha, no caminho que Jesus está caminhando, esse homem está no mesmo caminho. Quando Jesus caminha aqui, o que mais vale ressaltar é que Jesus não diz nada, só está caminhando. Mas o versículo 2, pastor, diz assim: e os seus discípulos perguntaram. Jesus caminha e o discípulo pergunta. Jesus está em um caminho, e nesse caminho tem alguém que é portador de uma deficiência, mas a pergunta não é do deficiente nem de Jesus. A pergunta é dos discípulos, Marcos.
Os discípulos vê Jesus caminhando, tem alguém que precisa do milagre, e o discípulo pergunta: mestre, na língua original diz rabi ou raboni, em que pecou este? Segunda ênfase, em que pegou seu pai ou a sua mãe, para que tal mal viesse lhe suceder? Essa pergunta aqui eu poderia pregar sobre uma pergunta da lei e uma resposta da graça. Quando o Espírito Santo de Deus falou isso ao meu coração, eu não aguentei, eu chorei diante do computador. E eu disse: Jesus é muito forte, porque o discípulo poderia ver a reação de Jesus na caminhada com o deficiente. Mas a Bíblia nos deixa claro que ele faz questão de perguntar ao mestre, primeiro, o pecado individual. Segundo, o pecado coletivo. O pecado individual que ele pergunta é: que pecou este? O pecado coletivo é: que pecou seu pai ou a sua mãe, para que tal mal viesse lhe dar efeito. E por que a pergunta é da lei? Porque os discípulos sabem nada mais nada menos que Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito que o salário do pecado é a morte. Quando a morte não vem pelo salário do pecado, e você vai entender, o salário do pecado deixa a deficiência. Essa pergunta sendo a pergunta da lei, o salário do pecado é a morte, faz um paralelo de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 5, aonde diz por meio da palavra que o Senhor é zeloso. E uma vez o Senhor sendo zeloso, Ele disse aos filhos de Israel: não se dobrem diante de imagem, não cometam iniquidade diante de mim, por sendo eu zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Está percebendo? Que quando diz em Romanos capítulo 6, 23, o pecado é individual, mas quando diz em Êxodo capítulo 20, versículo 5, o pecado é coletivo, a ponto de Deus visitar o pecado dos pais nos filhos. Então qual é a pergunta dos discípulos? Em que pecou este? Romanos. Em que pecou seus pais? Êxodo capítulo 20, para que tal mal viesse lhe suceder. Olha a resposta da graça: nem pecou este, e nem pecou seus pais. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. O pecado coletivo, disse eles, Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos. E qual é a resposta da graça? Já que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, eu também abençoo esta geração, desde a primeira geração até a quarta geração. Você perdeu de dar glória. Ele não só visita até a quarta geração, Ele visita até a última geração, para a glória de Deus. Tem uma mão levantada, por gentileza, não abaixe a mão, por favor. A resposta da graça que vem para nós é a seguinte: quando Satanás se levanta, ele olha para a igreja e diz: se ela pecou, ela é digna de morte, se ele pecou, ele deve morrer. Mas Jesus também vai nos deixar claro que ele é o advogado fiel junto ao Pai. Oh, glórias a Deus. E uma vez ele sendo o advogado junto ao Pai, ele é o advogado de defesa. E se Satanás se levanta para dizer: hoje ela cai, Jesus está dizendo: o pecado dela não vai fazer ela cair. Eu estou levantando ela nesta noite, eu estou levantando ele nesta noite. Se sinta agraciado pela palavra do Deus. Aonde tem alguém que pode glorificar a Ele, tem uma resposta de Deus, tem uma resposta da graça que te cobre. Vamos lá? Em que pecou este, para que tal mal viesse lhe suceder? Em que pecou seus pais, para que tal mal pudesse lhe paralisar? E Jesus libera uma palavra que já arrepia a alma. Qual é a palavra? Nem pecou este e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifesta sobre ele. Eu vou repetir: nem pecou a esquerda e nem a direita. Isso só está acontecendo para que o poder de Deus seja manifesto sobre a vida dele. E aqui tem uma resposta maravilhosa de Jesus por meio da graça, porque depois que ele libera esta palavra, a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e repete novamente: o que, pastor? Eu sou a luz do mundo. Eita glória! E aquele que anda em mim não tropeça.
Ora, fazemos a obra do Pai que nos enviou enquanto é dia. Porque a noite vem em que nenhum trabalhador pode trabalhar. O que é que Jesus está dizendo sobre o dia? Vocês têm vistas, vocês enxergam, então trabalhe, porque vocês têm aquilo que vocês querem ver. A noite ele representa como aqueles que são cegos, porque quando ele fala do dia ele fala de enxergar, quando ele fala da noite ele fala de sem visão. E tem um homem diante dele que não enxerga. Tendo dito isto, cuspiu no chão. Quando ele cospe no chão aqui, eu não sei se você sabe, mas só a título de curiosidade, quando ele cospe no chão aqui, isso aqui é tradição. E tradição, digamos de passagem, porque todo judeu que olhava para alguém que tinha uma enfermidade, eles cuspiam no chão e amaldiçoavam a pessoa. Espera aí, pastor, aonde está uma pergunta da lei e uma resposta da graça assim que Jesus cuspiu? Quando Jesus cospe no chão aqui, o discípulo entra em transe. Por quê, pastor? Porque é justamente isso que todos os judeus fazem. Cospe no chão, olha para quem é o necessitado, olhando para ele diz: você está assim porque alguém pecou lá. Você está desta forma porque alguém falhou na tua casa. Cuspiu no chão é o sinal de nojo, é o sinal de desprezo. Então Jesus desprezou o homem? Não. Ele precisa ensinar quem está baseado na lei, que a lei vai se cumprir nele, e que a graça vai ser manifesta sobre todos os homens. E para que ele precisa cuspir? Ele cospe porque quem está ao redor está dizendo: ele é igual a nós. Só que quando ele cospe com um símbolo de desprezo, e os discípulos dizem: espera aí, ele disse que não foi pecado, mas ele disse que é para que a graça do Pai seja manifesta. E por que ele cospe se todos os judeus cospem quando quer desprezar? Aí Jesus cospe no que é desprezado no chão, que é o símbolo do desprezo, e vai no desprezo e coloca o dedo. Pastor, não peguei, vai pegar agora. Todo aquele que despreza não toca no que desprezou. Todo aquele que se afasta de alguém não tem interesse de ter contato com aquele alguém. Quando Jesus cospe no chão, ele está dizendo: não é assim que os judeus fazem. Eles desprezam quem não é para desprezar. Pois então eu faço o que eles fazem, mas mostro o caminho verdadeiro. Pastor, isso é lindo. Quando ele cospe no chão, que ele mexe, logo alguém, irmão, na nossa natureza já faria uma cara de nojo. Como tocar naquilo que colocou para fora? Só que Jesus faz algo proposital. Vocês ficam com nojo, porque vocês não têm coragem de fazer o que só eu tenho coragem de fazer. Isso aqui é eles, isso aqui é eles. Vocês cospem no chão com símbolo de desprezo de quem você está desprezando. Eu estou cuspindo no chão e vocês estão dizendo: que desprezo, Jesus, mas eu vou tocar no que eu desprezei. E se tu não pegar agora, eu vou parar de pregar agora, porque dá um sentido de nojo. Cuspir, pastor, tocar no cuspe, mas segura isso. Quando ele toca no cuspe, está todo mundo de braço cruzado esperando o que ele vai fazer. Ele pega, mistura com o pó que está em cima da terra e coloca nos olhos do rapaz. Eu não vou nem entrar na medicina, que de medicina eu não entendo nada, né? Mas se alguém fosse olhar e dizia: não faz um negócio desse não, tem bactéria já na saliva, imagine na terra. Só que quem tivesse essa verbalização para dizer: Jesus, tem bactéria, mestre, eu me imagino Jesus respondendo, dizendo: até na minha bactéria tem cura. Até aquilo que vocês acham que não pode produzir efeito, trará a glória de Deus. Segura. Quando ele coloca nos olhos do homem, ele passa de um olho e ele passa no outro olho. Isso aqui é lindo, porque eu já vi gente ungir outro. Se tu não pegar tá ruim, ó. Eu já vi gente ungir gente com água. Eu já vi gente ungir outras pessoas com óleo. Eu vi um aleluia aí. Eu já vi gente até dizer que vai ungir outra pessoa com óleo de peroba, não sei porquê.
Irmão, reage por favor. Mas ungir uma pessoa com saliva e barro é um negócio sério. Olha aí. Não, por favor. Com água qualquer um aceita, sim ou não? Com óleo qualquer um aceita, sim ou não? Aí Jesus disse: eu vou confundir o mistério. Eu vou confundir o negócio, porque se eu dissesse que eu ia passar saliva, ia ter alguém que não era um homem, ia querer interromper o milagre que não é de alguém que quer interromper, mas o milagre é do rapaz. Então eu não vou explicar nada, eu vou cuspir, alguém vai dizer que nojo, eu vou dizer nojo para tu, mas para alguém é milagre. Pegou? Quando ele passa nos olhos, o cego é de Nás. Irmão, o cego é de Nás. Irmão, se alguém, graças a Deus a gente tem a vista perfeita, mas se alguém assume a idade tendo visto e perde a vista, como foi Bartimeu. Bartimeu não é cego de nascença. A maior prova é que se você ler o texto, ele disse: mestre, que eu torne a ver. Então quem pede para tornar a ver é porque tinha vista e perdeu. Se alguém que tinha vista e perde dentro de casa, no mínimo, ele sabe onde é que fica a cozinha, ele sabe onde fica o quarto, porque passou muito tempo tendo vista e agora perdeu. O sentido da lembrança, onde é o quarto, aonde é a cozinha, aonde é as coisas, deixa na mente dele gravado, que mesmo ele de olhos fechados, sem vista, ele diz: eu vou para o quarto, eu vou mexendo, eu vou para a cozinha, eu estou tentando aguçar o seu sentido, que diferente de alguém que tem visão e perde visão, é alguém que nasce sem ela. Por quê, pastor? Porque depois que Jesus passou saliva nos olhos, está no texto, Jesus disse a ele: levanta-te e vai. Não entendi, pastor, vai entender agora. Jesus passa a saliva e disse: levanta e vai até o tanque de Siloé. Não entendi, pastor, vai entender agora. Ele não disse ao discípulo: pega ele e leva. Ele não disse ao discípulo: pega no braço dele e leva ele até o tanque. O camarada é cego de nascença. Eu vou repetir, ele é cego de nascença. Se ele perdesse a visão, sabendo onde é que fica o tanque de Siloé, para ele era muito fácil. Só me disse se é para a direita ou esquerda. Só me diz se é para a direita ou para a esquerda, se é para mim ir para frente ou ir para trás, e aí me deixa aí que eu vou. Mas ele é cego de nascença. Jesus dá uma palavra imperativa a ele, dizendo: levanta-te e vai. Eu imagino Pedro dizendo: deixa que eu levo, mestre. Não leva não. Porque diante de toda essa enfermidade que ele vem passando, até aqui já teve muita gente que pegava ele e levava. Durante todo esse período que ele vem sendo cego, muitas pessoas manipularam ele, disse: fica aqui, fica cá. A palavra que eu estou liberando para ele é para ele levantar e ele ir. Sabe qual é a palavra que Deus está mandando liberar para você agora? Desculpa, mas dá para dar glória a Deus, dá para dar aleluia. É que às vezes a gente está tão acostumado com alguém que puxa a gente para lá. É que às vezes a gente está tão acostumado com alguém que puxa a gente para cá, que quando alguém não dá um norte para a gente não sabe o que fazer. Hoje, Jesus está dizendo: eu já liberei a palavra para você, vai. O milagre é teu, a vitória é tua, da tua casa. O que é isso, pastor? Hoje, ele está cortando o cordão da dependência. Levanta e vai. Alguém quando olha, eita, desceu agora. Alguém quando olhar, vai olhar para você no lugar que te deixou. Quando ele for te procurar no lugar que você deixou, ele não vai estar mais lá, já vai estar na promessa, já vai estar no milagre. Alguém pega, por favor, lá no milagre. Eu te deixei aqui, te encontrei aqui. Eu te deixei aqui e te encontrei aqui. O que foi que aconteceu? É que alguém liberou uma palavra para mim dizendo: levanta e vai. Eu não sei se você pega aqui ainda. Ele levanta e vai. Eu posso dizer para você que a dependência deixa de ser os homens e passa a ser o Espírito Santo de Deus. A
dependência deixa de ser o guia do cego e passa a ser o Espírito Santo guiando alguém que vai ter visão. E desculpa para que não fique pesado, para você não dar glória, eu estou chamando ninguém de cego. Eu estou falando que Jesus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas aqui hoje. A dependência do amuleto, de alguém que pudesse pegar um homem para atravessar a pista. Jesus está dizendo, se você receber a minha palavra, você não vai precisar de alguém que está do lado ou do outro, que às vezes pode te colocar em um lugar que é um lugar perigoso. Se você ouvir a minha palavra, levanta e vai se lavar. E sabe o que é que o texto diz? Lava-te no tanque de Siloé, que é uma palavra hebraica que significa o enviado. O que é que ele está dizendo? Você só estava parado até agora porque você não foi até o enviado. Eu vou repetir. Você só está neutralizado e dependendo de alguém até agora porque você não foi até o enviado. E cá para nós, Isaías grita dizendo, a quem enviarei? E quem é que há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me. Os estudiosos dizem que não é só Isaías que grita isso aqui, é o próprio Messias que diz, mestre, pai, eu estou aqui, eu vou descer. O enviado desceu. E quem é o enviado? Jesus Cristo de Nazaré. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas quando ele vai lavando, quando ele vai andando, a Bíblia diz que ele se lava, e quando ele se lava, ele volta enxergando. A maneira dele ir é uma, mas a maneira dele voltar é outra. Precisa profetizar, não tenho nem cara de profeta, mas precisa profetizar aqui. Eu vou repetir de novo, ó. A maneira de vir foi uma, não me pegou, mas a maneira de voltar será outra. Porque é nesse ambiente que às vezes você vem cabisbaixo, você vem com vontade de desistir, você vem com vontade de parar, você vem com vontade de jogar tudo para cima, dizendo não aguento mais, está pesado demais, eu estou batendo e nada está acontecendo, eu estou semeando e nada está fluindo, eu estou colocando aqui, eu estou colocando ali e nada está prosperando. E Jesus lhe traz para esse ambiente dizendo, a sua vida é uma coisa, mas quando voltar para casa, você está voltando com a tua resposta. Levante a mão para o céu se você tem glória para Ele. Libere glória porque Ele merece ser adorado. Tem alguém que está julgando a tua vinda, mas eles vão ficar sem acreditar quando você volta cheio da glória, cheio da presença, cheio do poder, cheio da autoridade. Receba nesta noite o milagre que te espera. Pastor, há o texto. Existem 4 culturas. Quantas culturas? Eu já estou finalizando. Quantas culturas? É rápida a mensagem. 4. Babilônica, grega, romana e judaica. Toda criança que nasce com alguma deficiência, aos 12 anos de idade, o pai e a mãe tem o direito de cuidar, pastor. Depois que passa disso, eles deserdam a criança. Por quê, pastor? Porque todos aqueles que viviam pela lei, uma vez olhando para a casa de um judeu, não brasileiro, de um judeu, que tinha alguém dentro de casa deficiente, a lei que diz, se ele nasceu deficiente, é porque alguém da casa pecou. E se alguém da casa pecou, Deus não tem parte com essa pessoa. E se Deus não tem parte com essa pessoa, lá vai, é título de curiosidade. Familiares não ia visitar, parentes de perto e de longe não ia visitar. É muito rígido a cultura. Amigos não faria questão de tomar um cafezinho, porque se entrasse debaixo de um teto que eles julgavam que tinha alguém deficiente, que alguém pecou, eles seriam co-participantes do pecado também. É por isso que o contato com o leproso, com alguém que falhou, que pecou, Deus precisava tirar do arraial. Isso é lei, isso é para eles. Nós vivemos na graça, e graças a Deus por isso. Pegou isso aqui? Quando a criança era colocada para fora aos 12 anos, se ela sobrevivesse, se ela passasse bem,
dentro do mal que era proposto. A criança assumisse a maioridade, ela era alimentada por alguém, era até guardada pelos seus pais. Pastor, não me entendi. A cultura babilônica ainda é pior. Ainda é pior. Sendo pior, uma criança nascendo, eles matavam logo. Se eles não matassem, já colocava no relento. Alguém de fora, vendo a criança, teria o cuidado, mas não poderia levar para casa. Cuidava da criança na rua. Levava alimento para a criança na rua, mas não poderia levar para casa. Pastor, o que é que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Porque quando Deus permitiu que a Babilônia entrasse na cidade fortificada, Jerusalém e Judá, foram levadas Daniel, Azarias, Ananias, Misael, os príncipes, os sacerdotes, os utensílios da casa, foram levadas mulheres grávidas. E a truculência desses homens era tão terríveis, que na linguagem da Bíblia diz que eles rasgavam a barriga das mulheres. Esse rasgar dá um ato de atrocidade, mas não era um tipo de cesariana que eles faziam, para tirar a criança do ventre, para analisar se a criança tinha defeito ou não. Quando eles arrancavam uma criança que a criança não tinha defeito, eles entregavam a exama para que a exama pudesse cuidar. Seja com defeito ou sem defeito, eles faziam a cesariana. As mulheres ficavam que meio expostas. Quando as mulheres ficavam expostas, eles levavam as crianças e as mulheres choravam. Porque o maior símbolo da bênção de Deus em primazia para Israel é a mulher gerar um filho. É por isso que Ana pediu para gerar. Quando ela via que era menino, que era levado pelos babilônicos, grava isso no seu coração. Essa mulher, uma vez sobrevivendo, que tinha muitas que não sobrevivia, ela ia até o ferreiro, sim, mandava gravar a primeira letra e a última letra do nome do filho. Quem sabe aquele ferreiro que coloca a marca no animal era o mesmo. Elas mandavam fazer uma espécie de logotipo, colocava no fogo, e depois que saía da brasa, ela mordia com a boca um pano e estendia a sua mão direita, para que depois do fogo, aquela brasa pudesse pegar na sua mão. Queimava a mão dela. Algumas perdiam até o dente. Pastor, é muito difícil de ouvir isso, não é não? Quando elas quebravam o dente porque era muito forte, elas olhavam para a mão e choravam, mas estava lá a inicial do filho. Lá na Babilônia ia receber um novo nome, mas na mão dela tinha a letra inicial e tinha a última letra do nome. O que tem a ver isso, pastor? Deus, Ele sabe da dor da mãe. E Ele levanta Isaías e diz: pode porventura uma mãe que amamenta o seu filho de peito esquecer, de maneira que não se compadeça dele? Todavia, vindo ela a esquecer, o que é que Deus estava dizendo? Eu vi quando os babilônicos levaram os vossos filhos, e você, mãe, para não esquecer o nome dele, colocou o nome dele gravado na palma das suas mãos. Assim como a mãe que sofre colocando as letras iniciais, para não esquecer quem é o filho. Arrepiou aqui já. Eu coloquei o vosso nome na palma das minhas mãos. Eu vou repetir de novo: se a mãe esquecer, eu não me esqueço de ti jamais, porque tem o vosso nome gravado na palma das minhas mãos. Pastor, o que é isso? Quando você está na casa, Ele olha para a mão e Ele não esquece de você. Quando você está afastado, Ele olha para a mão e não esquece de você. Quando você caiu, Ele olha para a mão e não esquece de você. Quando você está sem dinheiro, Ele olha para a mão e não esquece de você. Quando você está sem nada, Ele olha para a mão e não esquece de você. Quando a porta se fechou, Ele olha para a mão e não esquece de você. E é tão verdade que Ele não esquece de você, que Ele está mandando liberar uma palavra para você agora, e dizendo para você: o teu nome está aqui na palma das minhas mãos. Queira o diabo ou não, eu vou operar milagre na vida da minha igreja. Se você tem glória para Ele, eu vou dar 30 segundos para você adorar. O teu nome está na mão dEle, o teu nome está no coração dEle,
O diabo queria que ele te esquecesse. Você estava no barzinho, você estava indo de mal a pior. O diabo queria que ele te esquecesse. Quando você disse: eu não aguento mais, eu chuto o pau da barraca, eu vou voltar atrás. Ele disse: não volta não, tu tá fraco, mas ao mesmo tempo tá forte. Porque quem te dá força não é a bebida, não é a droga, não é a prostituição, mas é a presença do Espírito. Quem pode adorar? Olha você aí, olha você aí. Pastor, oi, o que é que tem a ver? O que tem a ver é que muitos te esqueceram. O que tem a ver é que depende muito da sua posição, depende muito, muitas das vezes, o que você pode propor para ter muita gente do seu lado. E quando você não pode mais propor o que eles esperavam, eles somem. É Deus dizendo para você: está triste porque quem era para estar não está mais? Está triste porque quem te arrodeava não te arrodeia mais? Eu já provei para você que só era pelo que você poderia propor. Então o que foi que aconteceu, Jesus? Eu pequei? Não. Pecou os meus pais? Também não. E por que minha finança estava lá em cima e de uma hora deu uma queda? Aí eu estou sentindo Deus aqui. Ou porque a porta estava tão aberta e depois fechou? Era eu trabalhando. Não pecou você e nem seus pais, mas tudo isso aconteceu para que a minha glória fosse manifesta em sua vida. Mas é que eu pensei que eu tinha tanta visão que acabei perdendo o que eu tinha. E o que eu perdi foi de mole, Jesus. Não, não foi mole, foi eu que permiti. Mas por que o Senhor permitiu? Para que a minha glória fosse aperfeiçoada sobre a tua vida. Porque uma coisa é você ter sem me ter, outra coisa é você ter me tendo. Eu vou parar agora. Uma coisa é ter em abundância e não ter o dono da abundância. E tem hora que ele balança dessa forma. Tem hora que ele tira o que a gente pensava que estava no nosso domínio, mas nunca teve no nosso domínio, estava no domínio dele. Aí você olha e dizia: estava folgado e agora está apertado. Por quê? Porque quando estava folgado, participava da mesa que não era para participar. E olha para mim, e não é intriga, mas Jesus sonda a mesa que você se assenta e não sabe o que está acontecendo. Aí o que é que Jesus faz? Pode prestar para todo mundo, só não vai prestar para você. Então eu vou afastar um pouquinho. Vai doer em você porque você ama, mas não é amado. Você considera, mas não é considerado. Você abraça, mas não é abraçado. Você é amiga, mas não tem amiga. Você é amigo, mas não tem amigo. Aí, se não tiver a recíproca, Jesus está olhando de lá de cima e dizendo: é melhor afastar. Aí está alguém perguntando: ela estava tanto em destaque e não está mais. Ele estava tanto em destaque e não está mais. Será que pecou? Tinha festa final de semana, não está tendo mais. Será que está em falha com Deus? Está dizendo: não. É para tirar de perto quem não é. É que eu estou ensinando ela nesse propósito que está sendo um pouco doloroso. Quem não sabe do processo diz que é pecado, mas para mim é para que superabunde a graça de Deus. Quem não entende fica de fora julgando. Mas Deus que está no processo, Ele está dizendo: o que eu quero fazer, eu vou fazer agora. Prepara, Carol. Ó, quando Ele entoa um lodo nos olhos. O homem foi feito do que, igreja? Do pó da terra. Não foi nem do barro. Foi do pó da terra. Escuta isso. Se o pó da terra prender no para-brisa do seu carro, o que você faz? Liga os guinchos e limpa o para-brisa, sim ou não? O vidro da bateria está ali, se tiver empoeirado, quem com graça de Deus limpa o vidro, faz o quê? Tira toda a poeira. Deus disse: desçamos e façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que os homens desprezam, Deus está lá no jardim do Éden. Se tu não pegar, acabou. Pega o pó, não é o barro, é o pó, e faz mais ou menos assim, ó. É sem entender mesmo, é sem entender que isso aqui é maluquice. Pega o pó da terra e faz assim, ó. Porque se ele faz com barro, ele mete a mão. Mas com pó, ele pega na superfície da terra e faz assim. E com o pó da terra, ele vem formando o homem.
é Bíblia, irmão. Quando ele forma um homem do pó da terra, aí meu coração se alegra. Por quê? Porque ele poderia jogar água na cara do homem, ele poderia jogar óleo na cara do homem, ele poderia só colocar a mão na cara do rapaz, mas ele cospe. Com o pó ele forma o barro, e com o barro ele coloca no vaso. Qual é a resposta? Nem pecou esse nem o pai. É que o barro, o vaso, estava pronto, porém faltava só um pouquinho de barro nele. Pastor, não peguei não. Pegue, por favor, é simples. Não é que o vaso não presta, é que só faltava terminar essa obra-prima. Vou repetir, não é que não vale nada, é que só faltava o que só eu posso fazer. E quando Jesus coloca, é mais Jesus dizendo, mais ou menos assim, canta aí, Carol. Matéria-prima. Tem dias que o dia acorda estranho e olha aí. Angústia Imagina esse homem dessa forma. Tamanho, dá vontade de chorar. Já vou E encerrar. acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Imagina Deus te encontrando nesses dias. Em dias de guerra, não mostre ao inimigo a tua fraqueza. Mostra. Mostre a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Aleluia. Mas eu venci Isso. a matéria-prima que Se ele conhece a matéria-prima, eu já sabia que teria dias. ele está colocando o que você precisa agora. E a pressão ia aumentar. Mas eu te Se ele dou conhece a matéria-prima, ele está dando a notícia de vitória para você nessa noite. Eu sendo você, eu se alegrava, tá bom? Eu sendo você, eu agradecia a ele, tá bom? Nós precisamos agradecer a ele. Ele está zelando de nós nessa noite. Não vai ser azeite, não vai ser água. Ele está lhe dando o que ele precisa. Ele está estendendo para a tua vida o que você necessita nessa noite. Ele está te abençoando nessa noite. Sejam abençoados nessa noite. Que durante estes dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha. Eu Segura. estou na retaguarda. Oh, aleluia. Pastor, por que não aconteceu? Só não aconteceu porque não tinha aprovação da graça ainda. Olha para quem está do teu lado e diga: seja aprovado pela graça agora. O que isso implica dizer, está aprovado. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não foi por falta de conhecimento, não foi porque eles não te ajudaram, não foi porque você não tem, não foi porque nada aconteceu, não foi por causa da culpa, não foi por causa do lamento. Deus está dizendo, não é porque você não tinha herança aqui na terra, porque maior do que a herança da terra é a herança do céu. Ele está te abençoando agora. Receba autoridade nesta noite. Receba da graça de Deus agora. Agora. Eu sendo você, eu adorava mesmo. Eu já sabia que teria dias. Dá um pulo dessa cadeira. Levanta a mão para o céu, por gentileza. Receba a autorização da graça agora. Quanto maior é a guerra, maior a vitória será. A lei diz que não, a graça diz que sim. A lei diz que não pode, a graça diz que pode. A lei diz que não vai, a graça diz já está lá. A lei diz que é derrubada, a graça diz eu estou colocando de pé. A lei diz que é para ficar calada, a graça está dizendo grita de júbilo, porque o teu milagre está chegando para a glória de Deus. Sabe de uma, eu sendo você eu deixava os críticos de lado, eu sendo você eu deixava aqueles que olham para você de olhar torto de lado, e passava a adorar a Ele, agradecer a Ele, glorificar a Ele. Quem pode adorar a Ele aqui?
Obrigado. Tô segurando, Glória. tô acalmando, Glória. eu tô guiando, tô te... Glória. E o resto é detalhe, Vem, pastor. eu estou anotando. É isso aí. Levante a mão para o céu enquanto nosso pastor se aproxima, por favor. Dá uma olhadinha meio aqui desconfiado para quem está do seu lado. Fala para ele assim, está sentindo que é hoje. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu estou sentindo, e se não acontecer, eu profetizo, é hoje. Aleluia. Se eu não sentir nada, eu estou acreditando da mesma forma. Se eu não sentir o cheiro de nada, hoje eu só saio daqui com o meu milagre. Eu não quero dizer que ninguém é cego ainda de mão levantada. Eu passo para o pastor agora. Porque existe uma pequena diferença entre cego físico e cego espiritual. Se você está a esse lugar, nem a cegueira física, nem a cegueira espiritual te acompanha. Porque o teu Deus é luz. O seu Jesus que você acredita, Ele lhe leva por caminhos claros. Caminho que todos que têm olhos vão te enxergar. Mas eu quero dizer para a tua vida que hoje Ele traz o que você precisa. Muitos que não sabem o que você precisa vai julgar o que você está precisando. Mas Ele não te julga. Ele disse que poderia julgar, mas Ele a ninguém julga. Mas o Pai é que julga. E nesta noite, diante de Deus, Ele não está julgando se você falhou, se você errou, se você caiu, se você falou besteira. Mas Ele está com um grande interesse de derramar uma graça sobre a sua vida. E a graça dele que é derramada sobre a sua vida superabundar de uma forma tão poderosa, que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Essa graça de Deus vai derramar tanto na sua vida que vai cair no seu filho, na sua filha. Eu estou profetizando, vai cair em alguém no seu trabalho. Vai ter alguém que vai te dar um abraço, você não vai saber o que é, mas a graça que está em você vai atrair essa pessoa. Eu estou profetizando na tua vida que até quem não gosta de você vai lhe pedir perdão, porque a graça de Deus que está sobre a tua vida e o Espírito Santo de Deus, Ele vai convencer que você não maltratou ninguém, que você não falou mal de ninguém. Vão ter que te abraçar, vai te pedir perdão. E Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou colocando tudo no seu devido lugar. Eu te conheço melhor do que ninguém, eu sei do que você precisa melhor do que ninguém. A profecia que sai dos meus lábios nesta noite é que Deus te abençoe de forma poderosa e especial. Grita 3 glória para Deus nesta hora, aplauda Ele bem